Bom dia, turma. Muito bom dia a todos vocês. Hoje o nosso assunto é Sociedades Vulneráveis perante o Tectonismo. É o capítulo 6 do livro SARS Geografia. Introduzindo, as forças da natureza e os impactos nas sociedades humanas são causados por terremotos, erupções vulcânicas e tsunamis. Essas atividades vulcânicas ocorrem a partir da formação dos gases, das altas temperaturas no interior da Terra, peso das rochas sobre o magma, e são expelidos pelos pontos frágeis que se rompem ocorrendo atividade de vulcanismo. Nessa imagem, onde nós colocamos o planisfério e ao lado o círculo de fogo do Pacífico, quero detalhar para vocês o encontro das placas tectônicas dentro dos continentes, ou seja, os continentes se encontram em cima da crosta terrestre, onde está o encontro das placas tectônicas, e dentre esses encontros, em algumas partes deles ocorrem atividades sísmicas ou vulcânicas, como por exemplo na imagem ao lado que simboliza o Círculo de Fogo do Pacífico, onde tem essas isolinhas de cor avermelhada que detalham onde está concentrada a grande atividade vulcânica. Como vocês podem observar, fica entre os continentes, é uma placa bem centralizada no Oceano Pacífico, aonde ocorre as atividades, pega por exemplo países da Ásia como o Japão, Malásia, países ao oeste dos Estados Unidos, países a oeste da América do Sul, que é justamente onde está a Cordilheira dos Andes, onde está o Chile, dentre outros países que ocorrem essas atividades. Por dentro dos vulcões ocorre esse procedimento. Quando eu disse para vocês que terremotos, tsunamis e temperaturas têm uma função e ocorrência que se procede no núcleo terrestre, é porque o núcleo ele é bastante aquecido. E como eu falei para vocês, essa temperatura aumenta como se formasse uma ebulição. Exemplo, quando ferve a água na panela, aquela fervura não começa a concentrar, um aumento de temperatura que ela começa a borbulhar. Então é dessa forma que se procede no núcleo terrestre. O magma ele é aquecido e ele ocorre uma elevação de temperatura. Essa lava vulcânica formada, ela ou magma ou lava vulcânica, ela é formada a partir do derretimento das rochas sedimentares, magmáticas e que ficam na parte inferior da crosta terrestre, originando a lava. Ela fica tanto na parte superior quanto inferior do manto, e onde ela se forma é como se fosse uma lava, uma lama totalmente aquecida, ou seja, é como se fosse aquela lama bem com uma espessura bem grossa, com uma grande densidade, mas com uma temperatura super aquecida que causa alguns danos. Então, nesse esquema na imagem ao lado, vocês podem observar a câmara magmática, o magma, a lava, a chaminé, o cratera, onde é expelido no vulcão, o cone, que é por onde sempre se formam os picos de saída da lava vulcânica, os cones secundários, é como se nas laterais do vulcão estivesse essas saídas de cones secundários, e as chaminés, que são pontos nesses cones secundários, onde elas é como se fosse um braço da lava. A lava vai seguindo uma reta e tivesse uma ramificação para um lado e saísse pela culatra de um vulcão. E isso você pode observar que ele está aonde mais ou menos entre a crosta terrestre, e essa pressão ela acaba sendo expelida com atividade, com grande intensidade. E em alguns pontos da Terra isso acontece, justamente como por exemplo o Círculo de Fogo do Pacífico e as localidades onde ele vai se estender, nos Estados Unidos, no Japão, nas Filipinas ou até mesmo na parte oeste da América do Sul. Na extrusão da cratera ou chaminés ocorre no momento da erupção aquela explosão, e junto com ela vai aquela nuvem de fumaça tóxica cheia de componentes materiais de rocha, enxofre, e além dos piroclastos, que são fragmentos de rocha que são expelidos. E essas atividades vulcânicas elas são uma intensidade da natureza, nos provando que nós não temos domínio sobre ela. Na controvérsia da quantidade e na classificação dos vulcões, existem vários vulcões no mundo, pode-se dizer que até milhões, contados por cones ou isoladamente. Esses vulcões vão estar entre uma classificação de ativos, dormentes ou extintos, dependendo da sua circunstância e do período que ele foi originado. Mas com o passar dos anos, as placas foram se juntando, se reacomodando, e talvez o vulcão existente ficou na parte central da placa, então não tem como
ter atividade vulcânica na parte central da placa tectônica, porque as atividades elas se encontram nos lugares de junção, onde se encontram as placas, onde se encontra a Euroásia, a africana, a placa sul-americana. Nos encontros dela vão ter essas atividades sísmicas e vulcânicas. No exemplo que eu tenho para vocês sobre os vulcões ativos, observe bem na primeira imagem acima. Tem 3 esquemas: erupção efusiva, erupção mista e erupção explosiva. A erupção efusiva é aquela que ele não tem agressividade, porém ocorre a todo momento a intensidade do derrame da lava vulcânica, ela fica saindo, como por exemplo no Havaí, nos Estados Unidos, ocorre aquele derrame de lava a todo momento, que ele vai se espalhando, vai passando pelas cidades, pelas ruas e vai queimando tudo. A erupção mista é quando ela fica com aquela intensidade de um vulcão estar a todo momento soltando aquela lava, expelindo para cima no cone vulcânico dele. A explosiva é quando aquela atividade está adormecida e ela vai se originar pelo movimento das placas, a intensidade do encontro, que vai dar um toque, digamos que é assim, no ponto onde se encontra essa câmara magmática, e ela vai sair de uma forma de explosão, soltando aquela nuvem de gases e fumaças tóxicas. A exemplo dos vulcões dormentes está aqui o Tongariro, Nova Zelândia, que ele está lá existente, ele está dormente, ele não está extinto. Em algum momento ele vai acontecer a sua erupção, vai ter uma atividade sísmica que vai gerar o soerguimento da lava, ou seja, aquela ação extrusiva vai acabar acontecendo. O Diamond, no Havaí, nos Estados Unidos, como eu dei exemplo para vocês, olhe bem que tem até umas instalações de uns prédios dentro dele. Ele já deixou de existir por alguma razão, não acontece mais atividade aí. Ou no momento de formação ele acabou ficando afastado das áreas de encontro das placas tectônicas, ou a própria natureza, por alguma razão, reacomodou as rochas, melhor se dizendo, as placas tectônicas, deixando compactado o terreno e não tem como ocorrer essa atividade vulcânica. Olha os perigos associados: destruição de áreas atingidas, terremotos e tsunamis, cinzas que prejudicam o tráfego aéreo, alterações climáticas. Então vocês podem observar bem, olha aqui, mano, isso é uma cidade do Havaí, como é que passa o derrame da lava vulcânica. Na imagem da direita, a erupção, a cinza, ela deixa totalmente o clima com uma anomalia, impossível os voos passarem por aí, e além de os fragmentos rochosos de dentro do vulcão, alguns componentes químicos acabam que atrapalhando até a telecomunicação via rádio, dentre outras coisas. O interessante é que existem lugares onde tem as câmaras, os depósitos de água, a lava bem do núcleo, ela acaba que aquecendo. Por isso que ocorre aqueles geysers, que é aqueles vapores de água lançados em alguns pontos da Terra. Eles são encontrados, por exemplo, em alguns lugares como a Nova Zelândia, como na própria América do Sul, na região andina. Ele aquece. Alguns pontos são superaquecidos, que não tem como chegar próximo, e alguns pontos ficam uma temperatura mais agradável e estável, que até as pessoas procuram esses lugares em algumas visitas turísticas. Nesse vulcanismo no Brasil, ele ocorreu na era Mesozoica, na era Jurássica. Na época dos dinossauros, tinha uma incidência, um derrame de lava que proveniente vinha das regiões andinas, formando o terreno onde se encontra grande parte do Brasil, melhor se dizendo, em destaque, a região sul e sudeste. Derrame de lavas nas áreas de Goiás e Rio Grande do Sul, essa lava vulcânica teve um derrame ali. Em parte da Argentina e do Paraguai, porque nós estamos em um único bloco emerso de terra que pega tanto o Brasil quanto outros países da América do Sul, e como exemplo o próprio Paraguai e a Argentina. E como característica a formação da terra roxa em São Paulo e no Paraná, que se você olhar no mapa em cima, tem uma tonalidade, uma cor, digamos que laranjada, que mostra onde está a concentração dessas terras que tinha essa atividade vulcânica, e elas se tornaram bem férteis, propícias ao cultivo de plantas e hortaliças, como você pode ver na imagem, nessa plantação de milho abaixo e bem ao lado, numa lavoura, eu acho, com várias perfis de plantações. Então acabou que tendo um aproveito para o benefício humano. E esse aqui é o poder destrutivo dos vulcões, das tsunamis, perdão. Quando as placas se reacomodam, está uma sobreposta à outra, no movimento dessas ondas sísmicas, ela acaba se reacomodando, se juntando, formando uma compactação do terreno rochoso.
Com isso, em áreas onde estão situadas bem no encontro dessas placas, ocorrem os terremotos, como por exemplo a figura 1, a imagem 1, o Haiti, ó, Porto Príncipe todo destruído em função dessa atividade sísmica. Quando ela ocorre na parte que se encontra dentro do oceano, como o próprio Oceano Pacífico, quando a placa se realoca com a outra nesse encontro, ela dá um impulso de baixo para cima, empurrando a água numa velocidade bem intensa que ela vai chegando e as cidades litorâneas são todas massacradas com essa onda chamada de tsunami, que destrói tudo por onde passa. Ou seja, os lugares próximos, as regiões costeiras próximas ao encontro das placas vão ter essa catástrofe natural. Infelizmente, não pode ser moldada para não ocorrer. No Japão, existem algumas adaptações nas edificações, onde embaixo deles tem uma tecnologia dos prédios, que quando ocorrem os terremotos, essa tecnologia é como se fosse 3 cilindros que se movimentam, fazendo com que o prédio não venha a desabar. Nesse esquema abaixo, vocês podem ver como é que funciona o terremoto. Olha, o epicentro, o foco do terremoto em azul. O epicentro ele gera a onda sísmica que vai tremendo tudo e, é claro, a parte rochosa ela se consiste, mas mais acima, onde está a camada dos solos, os latossolos, os leitossolos, entre outros, e onde está o próprio relevo com as edificações humanas, e acaba sendo todo tremido. E aí vem de cima a baixo tudo que foi construído pelos seres humanos, porque a sustentação do terreno, bem a parte onde está sustentado o prédio, acaba se desmoronando. E aí ocorre esse movimento da onda sísmica. E em alguns dos casos ela pode ser sentida mesmo em lugares distantes, como o Brasil. Ele fica no centro da placa sul-americana, mas nas regiões próximas, por exemplo, à região andina, o Peru, onde ocorrem essas incidências de terremotos, é possível perceber alguns abalos, sim, alguns tremores bem de leves. Na imagem 5 mostra o esquema de tsunami. Olha o oceano, essa seta rosa mostra a zona de subducção, que é o encontro delas, e o terremoto ele ocorre bem no encontro e gerando uma onda, onde está escrito tsunami, você pode perceber que é uma elevação da onda, e ela vai indo em direção ao litoral. E tudo que está ali próximo acaba aqui sendo destruído por essa onda. Então, gente, é isso, e obrigado.